Queridos, como nós prometemos, hoje o tema é dom de línguas. E eu queria, na introdução, dizer o seguinte. A nossa função aqui, a função dessa recapitulação da Bíblia aos domingos, é ensinar Bíblia, não é criticar religiões, denominações, nem querer estabelecer quem está certo, quem está errado, qual é a interpretação. Não é essa a nossa função. Aqui nós estudamos a Bíblia e confiamos na capacidade de cada um, discernimento, de poder decidir na sua mente, no que crer, no que confiar. Essa noite nós vamos tratar de um tema que no mundo cristão ele acaba sendo controvertido. Eu, sinceramente, não entendo o motivo. E essa noite nós vamos ver, na minha opinião, que não vejo motivo para que esse assunto seja controverso. Vou mostrar pela Bíblia. Esta noite, nós vamos, talvez de todos os estudos que fizemos até agora, este é o que maior quantidade de versos bíblicos nós vamos usar. Prepare-se para abrir a Bíblia muito essa noite, porque a intenção é mostrar o que a Bíblia fala sobre este assunto do dom de línguas. E eu quero começar dizendo o seguinte: esse é um caso típico em que, quando se tira alguma coisa do contexto, seja o que for, tirou do contexto, vira pretexto. Esse é um caso em que o assunto do dom de línguas, ele foi tirado do contexto em que ele foi dado por Jesus. Isso a gente vai ver pela igreja primitiva. Nós vamos ver isso juntos. E eu quero começar do jeito que eu gosto, com uma ilustração, para mostrar quando se tira uma coisa do contexto, uma frase do contexto, um texto, vira pretexto para qualquer coisa. Vocês querem ver? Vou dar um exemplo aqui. Um senhor muito simples, chamado Manuel, ele havia sofrido um acidente, foi atropelado, e passado algum tempo que ele passou no hospital, um advogado o convenceu a entrar com uma ação para buscar uma indenização. E no dia da audiência, o advogado resolveu perguntar para o seu Manuel na frente do juiz: seu Manuel, eu quero saber se é verdade ou não é verdade que no dia do acidente, quando o senhor foi abordado pelo policial rodoviário, o senhor disse ou não disse que o senhor estava bem? O seu Manuel disse assim: não, eu estava saindo da minha chácara com o meu burrinho. O advogado falou: seu Manuel, nós não queremos ouvir história. A pergunta é objetiva, a resposta é sim ou não. Porque o policial declarou que o senhor falou, no momento do acidente, que o senhor estava bem. Agora o senhor vem reclamar que passou meses no hospital. Eu quero saber, seu Manuel, é sim ou não? Estava bem ou não estava? E o seu Manuel disse assim: eu estava saindo da minha chácara com o meu burrinho, quando vinha vindo um carro, o advogado ficou nervoso. Falou: excelência, ele não responde a pergunta, ele está enrolando. E a minha pergunta é muito clara, é sim ou não. O senhor falou que estava bem ou não falou que estava bem? O juiz, quando viu aquilo, olhou, repreendeu o advogado e disse assim: por favor, o senhor deixa ele responder do jeito dele, que o senhor está atrapalhando. Deixa ele responder. E aí olhou para o seu Manuel e disse: seu Manuel, por favor, o senhor pode responder. E o senhor não interrompa mais. E aí, seu Manuel, o que o senhor tem a dizer? Excelência, eu estava saindo da minha chácara com o meu burrinho, e de repente entrou um carro na curva em alta velocidade, bateu na traseira da minha charrete, e eu fui jogado para o outro lado da pista, e o meu burrinho ficou do lado de cá estrebuchando. E eu não vi mais nada, fiquei tonto, eu estava sangrando, escorrendo muito sangue, quando eu vi parar a viatura da polícia rodoviária. E ali, deitado no asfalto, olhando, eu vi quando o policial, do lado de lá, viu o burrinho, falou: ih, esse animal não está nada bem. Aí eu ouvi 2 tiros na cabeça do animal para sacrificá-lo. E aí eu estava deitado, olhando, vi o policial atravessando a pista com a arma. Estava saindo fumaça do cano da arma. E ele foi se aproximando de mim e falou: e o senhor como está? O que o senhor queria que eu respondesse, meritíssimo?
quando se tira uma frase do contexto em que ela foi dita, e é isso que acontece muitas vezes com a Bíblia, se pinça um texto, se tira do contexto, e aí vira base para defender qualquer tese, qualquer doutrina. E nós vamos ver essa noite que esse é um caso típico de algo que foi tirado do seu contexto. Dom de línguas, quando foi dado, tinha um contexto, uma necessidade, que é a Bíblia que vai dizer qual é. Vamos estudar juntos? Então vou convidar você para abrir aí a sua Bíblia. Vamos começar vendo primeira carta aos Coríntios. Primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12. Vamos ver qual foi o objetivo para o qual este dom, o de línguas, foi dado. Qual o objetivo dele? A Bíblia vai dizer. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, o verso é o 7. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, verso 7. A Bíblia vai ser muito clara ao dar o objetivo deste dom. Ele não foi dado para qualquer coisa, para ser usado para qualquer finalidade. Não, ele tem uma finalidade específica. 1 aos Coríntios 12, verso 7 diz assim, a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for o quê? Então guarda aí, primeiro conceito que a gente tem que ter neste estudo. Ele é fundamental, porque ele vai aparecer ao longo de todo o estudo. Qualquer dom espiritual foi criado por Deus e dado ao seu povo para o que é útil. Ele tem que ter uma utilidade. E a Bíblia vai dizer qual é a utilidade desse dom. Então, primeira coisa, o dom de línguas, ele não foi dado para qualquer coisa, para exibição pessoal, para que eu possa me tornar diferente dos outros. Não, ele tem que ter uma utilidade. Que utilidade é essa? Vamos ver? Marcos, capítulo 16, Evangelho de Marcos, capítulo 16, verso 15, onde o dom foi dado por Jesus Cristo. Isso aqui na minha Bíblia está em letras vermelhas. Foi dado por Jesus, o dom. Vamos ver aqui, Marcos 16, 15, diz assim, e disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Pregar quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais hão de seguir os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Para quê? Primeiro, qual é a utilidade que o dom foi dado? Foi dado para um objetivo. Qual é? Pregar o evangelho. Não existe outra finalidade para esse dom. Única finalidade dele é pregar o evangelho. Guarda isso. Não foi dado por outra razão. Tem um motivo. Vamos ao contexto. Quando Jesus disse para estes homens, maior parte deles incultos, pescadores, diz assim, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Eles tinham carro? Sim. Avião? Internet? Texto para traduzir? Google Tradutor? Como é que eles iam se desincumbir dessa ordem de Jesus? Porque Jesus não pediu. Ide. Em que tempo está esse verso, professores de português? Que tempo? Imperativo. Não é opcional para o cristão pregar o evangelho. Ide. Jesus está dizendo, vá pregar o evangelho, não é opcional. E aí, para esses homens que não tinham nenhum recurso, é como se eles dissessem, Jesus, a toda criatura, em todo o mundo, como é que nós vamos fazer isso? Porque tinha que atravessar o deserto, tinha doenças, tinham serpentes, tinha um monte de obstáculos. Então eles precisavam ter alguns dons espirituais, como o de cura. Como é que eles iam se comunicar com as outras nações? Como que eles iam falar as línguas das outras nações para pregar o evangelho? Então tinha uma finalidade, foi por isso que o dom foi dado. E era uma manifestação clara de que esses homens traziam com eles o poder de Deus, a manifestação do Espírito Santo. Além disso, servia como testemunho. Bom, dito isto,
Nós temos aqui, nós lemos, o dom de línguas, você só vai encontrar a menção a este dom apenas em 5 eventos na Bíblia, 5 oportunidades, dom de línguas. Você não vai encontrar mais do que isso. 5 ocasiões em que o dom é mencionado. A primeira delas é essa aqui, quando o dom foi concedido. Marcos 16. Então ele aparece pela primeira vez na promessa de Jesus. Falarão novas línguas. Eu já vou falar já sobre esse novas. A segunda vez, a terceira e a quarta, há uma referência ao cumprimento do dom. Quando ele se cumpriu. Então vocês lembram-se, né? Atos 2, né? Atos 10 e Atos 19. 3 oportunidades que nós vamos ver essa noite, em que o dom se cumpriu. E aí a última menção que a Bíblia faz ao dom de línguas, que é em 1 Coríntios 14, é para a correção do dom. Paulo vai fazer uma correção. E por que havia necessidade de fazer essa correção? Já você vai ver. Então, 5 oportunidades. Primeira, promessa. Segunda, terceira e quarta, cumprimento. Quinta, correção do dom. Não vai aparecer mais vezes isso na Bíblia. Ok? Bom, falarão novas línguas. Aqui a língua grega em que este verso foi escrito. E eu não sou teólogo, não estudei grego, mas eu estudei os que os teólogos dizem. E a gente aprende com os professores, os teólogos, os doutrinadores. E eu aprendi que existem 2 palavras no grego para definir nova. 2. Uma é neos. E a outra é kainos. Qual é a diferença? No grego, quando ele escreve neos, ele está falando de novo no sentido de tempo. Tempo. Então é assim, ó. Esta pintura aqui, ela é nova. Não tinha essa semana, foi pintado hoje, é nova a pintura. Tempo. Então o grego escreve assim, neos. Já sei que ele está se referindo a tempo, uma coisa nova que não existia. Quando ele escreve kainos, ele está se referindo a uma qualidade, a conhecimento. Então esta pintura, por exemplo, a língua inglesa, ela é nova para mim, porque eu não a conhecia, não falo inglês, não falava, mas a língua já existia. Não era nova no sentido de tempo, mas no sentido de conhecimento. Então eu podia dizer assim, o grego é uma língua nova para mim. Quer dizer que o grego começou a ser, nasceu ontem? Não. Então nós temos uma questão muito importante para resolver. Pensa aí. A palavra que Jesus usou vai ser importante para entender o sentido? O que vocês acham? Se ele usou neos, falarão novas línguas. Neos, sentido de uma língua nova que não existia, é uma coisa. Mas se ele falou kainos, uma língua que existe, um idioma, que aqueles homens não conheciam, mas falariam pelo dom do Espírito Santo. Então, vocês acham que faz diferença saber que palavra Jesus usou? E que palavra vocês acham que ele usou? Neos ou kainos? Kainos. Falarão novas línguas, novos idiomas, línguas de nações. Pensa aí, isso entrosa com a utilidade do dom, que é pregar o evangelho? Ora, se eu vou falar para um alemão, e eu não falo alemão, e pelo dom do Espírito eu começo a pregar em alemão, eu cumpri o objetivo do dom? Agora, se eu começar a falar uma língua que ninguém entende, eu cumpri o objetivo do dom? Vai pensando aí. Vai pensando aí. 1 Coríntios 12, volta lá, tem uma outra informação muito importante para a gente seguir e começar a analisar aqui as 5 oportunidades em que o dom foi mencionado na Bíblia. 1 Coríntios 12, eu vou ler dos versos 8 ao 11. Vejam só uma coisa que também ajuda muito a entender o assunto, e volto a dizer, não estamos aqui criticando os nossos irmãos pentecostais, até porque tem gente muito sincera nas igrejas pentecostais. E eu acredito que tem muito cristão pentecostal que vai se salvar. O que não quer dizer que, de acordo com a Bíblia, essa questão do dom
seja bem compreendida por eles. Isso é uma outra coisa. Agora, são sinceros? É gente boa? É gente que vai se salvar? Gente boa no sentido de que anda com Jesus? Anda. Então a gente tem que respeitar. Tá? Aqui não estamos falando de salvação, nós estamos falando de doutrina bíblica. Então, veja bem o que diz a Bíblia. 1 Coríntios 12, verso 8. A um, ou seja, uma pessoa, né? A um, pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria. A outra, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência. A outro, pelo mesmo Espírito, fé. A outro, pelo mesmo Espírito, dons de curar. A outro, a operação de milagres. A outro, o que diz aqui? Profecia. A outro, discernimento de espíritos. A outro, variedade de línguas. E a outro, interpretação de línguas. Pergunto. Diz que o Espírito Santo distribui dons. Então, todo crente, ele vai ter todos esses dons aqui? Diz, a um deu isso, para o outro deu aquilo, para o outro deu aquilo, para o outro... Eu não recebi o dom de cantar. Não sei cantar. Canto muito bem no chuveiro, não sei cantar. Não recebi esse dom. Imagina se alguém dissesse assim, Mauro, você tem o dom de cantar? Não. Então você não recebeu o Espírito Santo. Isso não tem base bíblica, porque a Bíblia diz que os dons são distribuídos de acordo com o critério de quem? De Deus, do Espírito Santo. Ele distribui, portanto a Bíblia é clara que eu não posso dizer que um destes dons é o que caracteriza um crente que tenha recebido o batismo do Espírito Santo. Por um dom. Porque eles são distribuídos. Isso é claro para você? Então eu não posso dizer, o fulano que não faz isso aqui, ó. Eu dei o exemplo de cantar. O Mauro não canta igual o pastor Ronaldo Arco. Então o pastor Ronaldo Arco recebeu o batismo do Espírito Santo e eu não recebi. Não tem base isso. Então, colocar num único dom o sinal do crente não tem base bíblica. Eu estou lendo isso com a autoridade da palavra. Isso aqui não é opinião. A pessoa pode discordar dessa interpretação? Pode. Pode discordar, pode sustentar de outra maneira. Mas nós estamos lendo o que está escrito aqui. E você, que está aqui essa noite, decide qual é a interpretação que você concorda, que você aceita. A Bíblia diz isso, que os dons são distribuídos. Portanto, os crentes não recebem todos o dom de variedade de línguas. Simples assim. É o que está escrito aqui. Não comporta... A gente em direito fala assim, data máxima vênia, data vênia, né? A gente quando vai discordar de um colega, a gente diz, data vênia, me dá uma permissão para discordar de você. Não é, a Bíblia ensina isto aqui que nós estamos vendo. Olha só, primeira carta aos Coríntios, embora eu não vá entrar no capítulo 14 já, mas tem um verso aqui que eu quero ler já. Primeira carta aos Coríntios, verso 22. 14. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, verso 22. Leia comigo o que está escrito aqui. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, verso 22. Diz assim: de sorte que as línguas são um sinal. Opa! As línguas são um sinal. São um sinal. Não para os crentes. O que você está lendo aí, por favor? A língua são um sinal. É para os crentes esse sinal de que você recebeu o batismo do Espírito Santo? Não, é um sinal não para os crentes, mas para os incrédulos. A profecia, porém, não é sinal para os incrédulos, mas para os crentes. Dizer que o crente que fala uma língua diferente é sinal de que ele recebeu o batismo do Espírito Santo, a Bíblia diz assim, não, porque dom de línguas não é sinal para os crentes. É simples assim. E aí o verso 23 complementa. Portanto, se toda a igreja se congregar em um lugar, todos falarem em línguas e entrarem indoutos ou incrédulos, não dirão que estáis loucos. Olha só o que Paulo está dizendo, a gente vai voltar aqui.
Mas Paulo está dizendo, se eu entrar num lugar que eu não conheço, se as pessoas estiverem falando coisas que eu não compreendo, coisas estranhas, eu não tenho o direito de falar, mas esse pessoal aqui está louco. Não fala coisa com coisa. A Bíblia é clara nesse sentido. Não comporta discordar. Essa é a colocação. Agora vamos examinar rapidamente as 5 oportunidades em que o dom ele foi mencionado. E vamos ver a primeira delas em Atos 2, que foi o cumprimento do dom. Vamos analisar aqui para ver se existe base bíblica para dizer que línguas faladas aqui em Atos 2 são línguas estranhas, ou seja, ininteligíveis, que não se traduzem, desconexas. Vamos ver se tem base na Bíblia para defender esta tese. Nós vamos ler versos e cada um tira a sua conclusão, que é assim que a gente faz aqui. Atos capítulo 2, verso 4. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Aqui fala outras línguas. Diz que línguas são? Fala aqui que línguas são? Vou concluir o verso. Conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Aqui fala em outras línguas. Não diz nem que eram línguas de nações, nem o contrário. Concorda comigo? Qualquer conclusão que eu tire saindo só desse verso, eu estou indo além do texto. Aqui diz que eles começaram a falar outras línguas. Então ainda não tenho base para tirar nenhuma conclusão. Nem para afirmar uma coisa e nem para afirmar outra. Mas agora a Bíblia vai me ajudar. Verso 7. Do mesmo capítulo 2. Diz assim. E todos pasmavam e se maravilhavam, perguntando uns aos outros. Não são galileus todos esses homens que estão falando? Então como é que ouvimos cada um na nossa própria língua nativa, na língua que eu falo desde que eu nasci? Vejam quantos povos tinham lá. Verso 9. Partos, elamitas, os que habitam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e partes da Líbia, perto de Cirene. Forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes. Preste atenção. Todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Eu posso dizer que em Atos 2, a língua que foi falada pelos discípulos era uma língua estranha. Posso afirmar isso? Não tem base para afirmar isso. Desculpe. Não tem base para afirmar isso. Isso é sair do texto bíblico. É ir além do que o texto está dizendo. Porque está dizendo que nós ouvíamos falar nas nossas próprias línguas. Não tem base. Qualquer interpretação que queira justificar o contrário está forçando o texto. Está forçando o que o texto não diz. Então eu prefiro ficar com aquilo que eu estou lendo claramente do que uma interpretação que força o que o texto não está dizendo. Então aqui, em Atos 2, nós temos uma conclusão de que a Bíblia está falando em línguas, em idiomas, línguas de nações. Agora eu separei aqui, a gente vai recebendo ao longo dos anos muitos questionamentos de pessoas, dos nossos queridos irmãos pentecostais a quem eu respeito. Então, um me questionou assim, Mauro, olha o verso 6. O que tem o verso 6? Abri lá. Correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Ele falou, está vendo, Mauro? Tinha confusão. Bom, tinha confusão por que razão? Se diz que eles ouviam falar na sua própria língua, mas eu consigo explicar pela Bíblia, porque se está dizendo que eram tantos povos, eu não contei aqui, devem ser 12, 13, 14 povos, não contei. Ouviam falar na nossa própria língua. Então aqui está claro. Veja, então vamos pensar aqui o seguinte. Eu estou aqui num auditório grande, como eles estavam, 3.000 pessoas lá. Imagine que eu ouço lá naquele canto um discípulo falando a minha língua, a língua que eu entendo. Aqui está falando outra língua, aqui outra, mas lá eu entendi. Aí o camarada que está lá, ouve que aqui estão falando a língua dele. Ele ouve, lá na frente estou ouvindo a minha língua. O que começou a acontecer? As pessoas começaram a se movimentar para se aproximar do local onde se falava a língua dele. E essa movimentação causou uma confusão.
Simples assim. 3.000 pessoas. Simples assim. Não comporta outra interpretação. Aqui não diz que a confusão é porque a língua era estranha. Não, o texto não diz isso. Verso 7. Diz assim: todos pasmavam e se maravilhavam, perguntando uns aos outros: não são galileus todos esses homens que estão falando? Por que eles ficaram admirados? Porque a língua era estranha? Não, ele falou: não são galileus? Esses camaradas não são pescadores, não são aqueles homens simples? Como é que ele está falando a minha língua? Ficou admirado. Claro, um homem simples daquele aprendeu a falar minha língua? Como é que isso é possível? Se ele não falasse uma língua, a minha língua, que eu estivesse entendendo, por que eu ia ficar admirado? Qual a razão? Não teria nenhum motivo para eu me admirar. Eu me admiro, ele diz assim: não são galileus, quer dizer, não são homens simples. Aí ele ficou admirado. Tem mais uma coisa, acusação. Verso 13, olha só, verso 13. Outros, porém, zombando, diziam: estão cheios de vinho. Então pensa aí, lá o camarada falando, vamos lá, italiano, grego, latim, cada um falando uma língua. Então, a língua que eu entendo é a minha, está tudo normal. As que eu não entendo, eu digo: ih, aqueles caras lá estão bêbados, estão falando um negócio que eu não sei o que eles estão falando. Tem alguma dificuldade em entender isso? Por favor. Acharam que eles estavam bêbados. Claro, ele está falando uma língua, eu não consigo entender o que é. Mas não entendo, não é porque ela é estranha, porque não tem a tradução, não, porque é um outro idioma. Se um russo estiver falando lá no fundo, nós aqui não vamos entender bulhufas. É simples assim. Mas ele está falando uma língua de nação, russo. Ok? Vamos seguir. Então, em Atos 2... quero saber, vocês concordam comigo, ou melhor, comigo não, com a Bíblia, que não há base para se defender língua estranha em Atos 2? Vocês concordam? Não tem base. Não tem base. Para dizer que tem língua estranha em Atos 2 é forçar a barra. Então vamos para a segunda manifestação, Atos 10. Atos 10, verso 46. Atos 10, verso 46. Segunda vez que aparece aqui o dom. E diz assim, eu vou ler do 45, Atos 10, 45. Diz assim: os fiéis que eram pela circuncisão, que tinham vindo com Pedro, maravilhavam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. Pedro pregou, os gentios foram se convertendo. E aí o que aconteceu? Pois os ouviam falar em línguas e engrandecer a Deus. Espera aí, então os gentios se converteram e começaram a falar em línguas. Aí surge a mesma pergunta. Que línguas eles começaram a falar? Língua de nação ou língua estranha, sem tradução? A Bíblia aqui, até nesse momento ela não fala. Mas eu posso verificar pelo contexto imediato aqui do verso, que diz assim, ó: ouviam falar em línguas e engrandecer a Deus. Como é que eles sabiam que o que aqueles homens estavam falando estava engrandecendo a Deus? Porque a língua era um idioma, senão eles não teriam entendido o que aquele homem estava falando. Ele não podia dizer assim, que ele está engrandecendo a Deus. Primeiro. Segundo, essa interpretação, que é a do texto próximo, ela se entrosa com o contexto. Essa interpretação prova a utilidade do dom e seu objetivo. Pregar o evangelho. Eles entenderam e começaram a engrandecer a Deus. Essa interpretação entrosa. Como é que eu posso buscar uma interpretação que não se entrose com o objetivo? Não faz sentido. Essa ciência que a gente estuda no direito também chama-se exegese. É uma palavra que quer dizer quando você estuda a interpretação de texto. Tem regras para isso. E uma das regras é essa: você não pode sair do contexto geral. E quando houver dúvida entre o texto e outro, a interpretação que deve ser aceita é aquela que se entrosa com os outros textos. E não a que entra em choque, tá? Então aqui, Atos 10. Dá para dizer que era língua estranha? Não dá, porque senão eles não entendiam que estavam engrandecendo a Deus. Então, na segunda
aparição do dom, não se pode afirmar que é língua estranha. Vamos ver a terceira, Atos 19. Terceira vez que se menciona esse dom na Bíblia. Atos 19, verso 6. Atos 19, verso 6. O que está escrito aqui? Impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam em línguas e profetizavam. Falavam em línguas. E agora, de novo, língua de estranha ou idioma? Língua com tradução. Como é que eu sei que não pode ser língua estranha? Vamos voltar? De novo. A utilidade do dom, o objetivo do dom, mas mais do que isso, porque diz que eles falavam em línguas e profetizavam. Como é que eles sabiam que eles estavam profetizando se não entendessem? Percebe? Não dá para defender que é língua estranha. Pelo texto, pelo contexto, não dá para afirmar que é estranha. É forçar a barra. Porque se eu entendo que eles estão profetizando, a língua não pode ser estranha. Eu tenho que ter entendido. E aí cumpre o objetivo do dom. Evangelizar, profetizar. Ok? Então aqui também não dá para ficar muito. Nós falamos então Atos 2, Marcos 16, a promessa, Atos 2, 10 e 19, o cumprimento. Agora nós vamos para 1 Coríntios 14. E aqui é uma coisa interessante, que quando eu faço esse estudo pessoalmente com alguns pentecostais, eu vejo que eles ficam esperando 1 Coríntios 14. Que eles pensam assim, Marcos tudo bem, Atos 2, 10, agora eu quero ver o que ele vai falar em 1 Coríntios 14. Porque eles acham que aqui não tem como escapar. Bom, antes de ler e de estudar, eu pergunto o seguinte, se em 1 Coríntios 14... defendesse línguas estranhas, você acha que a Bíblia estava sendo coerente ou contraditória? O que você acha? 4 capítulos falam que a língua não é estranha, e um falaria que a língua é estranha do dom. Alguém confiaria na Bíblia dessa maneira? Quando você gera dúvida, então já é para pensar. Mas nós vamos ver que também em 1 Coríntios 14, não tem nenhum problema. É muito fácil de entender. E a gente vai estudar aqui. Precisa de um pouquinho mais de atenção. Aqui eu vou pedir para vocês. Mas a Bíblia é clara. Então vamos juntos aqui? Vamos estudar 1 Coríntios 14. Primeira coisa que eu quero ler para vocês é uma declaração de Paulo, o autor desta carta. 1 Coríntios 14. Eu quero que você leia comigo o que é que Paulo disse aqui no verso 39. 1 Coríntios 14, verso 39. Olha o que Paulo disse. Ele disse assim: procurai, irmãos, com zelo, profetizar, e não proibais o falar em línguas. Paulo falou que língua era estranha ou de nação. Falou aqui nesse verso. Mas uma coisa ele disse. Falou para não proibir na igreja de Coríntios se falar em línguas. Veja, se, contrariando tudo que nós estudamos, se Jesus não falou que é cá e nós, se o dom não é de língua inteligível para se poder pregar o evangelho, para que ter utilidade, se contrariasse tudo isso, Paulo estaria dizendo assim, então pode pregar em língua estranha na igreja. Mandou não proibir. Então é importante a gente entender o que ele está falando, qual é o contexto do capítulo e por que ele está falando isso. Só que ele não disse que não é para proibir de falar língua estranha, ele falou que era para não proibir falar em línguas. Agora vamos ver do que Paulo está falando, porque é muito claro aqui em 1 Coríntios 14. É muito claro. Antes de ler, eu quero dizer para vocês uma coisa, que nós vamos provar. Primeiro, quem estuda a Bíblia sabe que a igreja de Coríntios, ou dos Corintos, Coríntios ou Corintos? Igreja dos Corintos, né? Dos Coríntios é de corintiano, é a igreja dos Coríntios. Igreja dos Coríntios.
Paulo está dizendo, era uma igreja que tinha muitos problemas. Não era uma igreja comum, ela dava muita dor de cabeça para Paulo, como nós vamos ver. Então, primeiro guarda isso. Estava vendo lá um problema. E Paulo ele foi chamado para responder. Eu vou fazer uma ilustração rápida aqui, e depois vou mostrar para vocês que viram a ilustração, se isso está ou não embutido no texto. Você vai ver se está ou não. Então, vamos imaginar na igreja de Corinto, agora ficou fácil para mim. Vamos imaginar na igreja de Corinto o seguinte: um cidadão, ele recebeu o dom espiritual de falar uma língua que ele não falava. Então, ele era um romano, um convertido, um judeu, e ele começou a falar francês. Um chute. Ele recebeu o dom, ele não estudou essa língua. Ele recebeu o dom, nunca estudou e começou a falar francês para pregar para os franceses. Esse era um tipo de membro da igreja. O outro membro da igreja era um cara culto que estudou a língua. Então ele estudou, por exemplo, alemão. E ele começou a falar alemão não porque ele recebeu o dom do Espírito, entendeu? Não porque ele recebeu o dom, porque ele estudou cultura. Eu posso amanhã estudar, fazer um curso para aprender alemão e começar a falar alemão. Isso é dom do Espírito? Não. Ok? Então, um recebeu o dom. Ele não sabia e nunca estudou aquilo. O outro estudou, aprendeu a língua por cultura. Agora, tinha um outro camarada lá, que quando falava assim, porque quem não fala em língua não foi batizado pelo Espírito Santo, não recebeu o dom do Espírito, ele se sentia diminuído. Ele achava que ficava chato para ele, porque aqueles caras estão falando línguas lá, ele não sabia que eram línguas que tinham sentido. Então também vou falar. E o que ele começava a fazer? Fraude. Ele começava a falar coisas desconexas que ninguém entendia. Aí falava assim, ele também recebeu o dom, ele está falando coisas, línguas estranhas. Entendeu esse é o contexto? Agora vamos ver se isso está no texto. Por enquanto é só uma suposição. Tá? Você não é obrigado a aceitar o que eu estou falando. Vamos ver se isso está no texto, se é disso que Paulo vai tratar. Vamos ver? Então vamos juntos lá. Quero mostrar para vocês a minha primeira afirmação. Qual é? Igreja de Corinto, uma igreja complicada, cheia de problema. O que eles faziam? Eles escreviam para Paulo, apresentavam o problema que estava acontecendo em Corinto e pediam conselho para Paulo. Quer ver? Capítulo 3, 1 aos Coríntios 3. 1 aos Coríntios 3, verso 3. Olha só. Primeiro problema que levaram para Paulo da igreja. Diz assim, ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja e contendas, não sois carnais? E não andais segundo os homens? Qual era o problema que estão mencionando que estava vendo aqui? Mundanismo na igreja. Paulo, mundanismo está entrando na igreja. A igreja está se comportando como o pessoal de fora. Ainda bem que isso era só um problema lá de Corinto. Isso não acontece mais hoje. Ou será que acontece? Fica esperto. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 4, versos 3 e 4. Olha o problema agora retratado no capítulo 4. Diz assim, versos 3 e 4, diz assim, todavia, Paulo está dizendo, a mim, pouco se me dá a ser julgado por vós, ou por algum tribunal humano, nem eu tampouco a mim mesmo me julgo, em nada me sinto culpado, mas nem por isso me considero justificado. Quem me julga é o Senhor. Qual era o problema no capítulo 4 que Paulo está enfrentando? Ele estava sendo criticado pelos conselhos que ele dava, não aceitavam, julgavam Paulo, achavam que ele era um cara rigoroso, era um cara antiquado, conservador na igreja. E então ele disse assim, olha, pouco me importa o julgamento que vocês estão fazendo do meu conselho inspirado, porque quem me julga é Deus. A minha função é orientar a igreja de acordo com os princípios de Deus. Isso está acontecendo na igreja hoje? Claro que não, né?
Claro que não. Hoje não se critica líderes que defendem princípios. Fique esperto. 1 Coríntios capítulo 5, verso 1. Vamos ver qual é o problema do capítulo 5. Verso 1. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem abuse da mulher de seu pai. Quer dizer, o pai tem uma segunda mulher e membros da igreja cometendo adultério com a nova mulher do pai, dentro da igreja. Qual o problema aqui? Imoralidade sexual dentro da igreja. Escrevendo, Paulo, olha o que está acontecendo aqui, Paulo. Imoralidade dentro da igreja. O que eu faço? E aí, se você continuar lendo o capítulo 3, o 4 e o 5, o que você vai ver? Paulo, no resto do capítulo, ele vai orientar como se deve proceder. Lê, é interessante. Ele vai pegar o problema e vai dizer como é que tem que se tratar esse problema. Tem problema no capítulo 6? Tem problema no capítulo 6. Ele vai responder, verso 1. Ousa algum de vós, tendo algum negócio contra outro, ir a juízo perante os injustos e não perante os santos? Qual é o problema aqui? Os irmãos na igreja estavam brigando, e ao invés de resolver isso com oração, diante do tribunal de Deus, em oração, conversando, não. Eles iam para a justiça dos homens, justiça corrupta. E Paulo está dizendo à igreja, o cristão, claro que há exceções para nós hoje, mas cristão, precisa resolver problema na justiça. Escreveram para Paulo e falaram, Paulo, está acontecendo isso aqui na igreja, cristão está brigando com cristão, em vez de consultar a Deus, orientação espiritual, não, eles vão lá para o juiz ateu. Paulo está tratando do problema, olha quanta dor de cabeça essa igreja dava para ele. Capítulo 7, vamos ver qual é o problema aqui? Olha só como é que começa o verso 1, capítulo 7, verso 1, dá uma olhadinha. Ora, quanto às coisas que o que está escrito aí? Eu inventei que estavam escrevendo para Paulo e levando os problemas para ele. Ele disse, quanto às coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher, mas por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher e cada uma tem o seu próprio marido. Qual é o problema aqui? Reclamaram com Paulo. Olha, essa igreja. Promiscuidade, um saindo com a mulher do outro e a mulher do outro saindo com o marido da uma. Igreja de Corinto. Paulo, de acordo com o que vocês me escreveram, e aí o capítulo 7 inclusive é muito conhecido, porque dá conselhos sobre matrimônio, separação, é muito interessante. Eu recomendo que você leia o 1 Coríntios capítulo 7, pelas instruções que Paulo dá a respeito da questão do casamento, da virgindade e outros assuntos, do celibato, ok? Mas ele está tratando de um problema que no início do capítulo ele apresenta o que escreveram, o problema, ali ele não está dando a opinião dele. Ali ele está dizendo o problema, vocês me escreveram para falar disso. Aí ele começa a dar o conselho. Capítulo 8, vai vendo. Tem problema no capítulo 8? Verso 4. Capítulo 8, verso 4. Quanto ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo nada é no mundo e que não há outro Deus senão o só. Qual era o problema do capítulo 8? Estavam comendo carne sacrificada a ídolos. Aí Paulo vai tratar do assunto. Capítulo 9. Não vou, para a gente ganhar tempo, depois você pode. O problema era o dízimo. Discussão sobre dízimo. E aí vai até chegar no 14. Eu pergunto para você, pelo que eu estou mostrando até agora, e poderia continuar, Paulo no capítulo 14, na sua opinião, também vai responder tratando de um problema? O que vocês acham? E qual seria este problema do capítulo 14? Confusão na igreja por causa de línguas. Ok?
Até agora foi para mostrar que tem base o que nós estamos falando aqui. Confusão por causa de línguas. Então agora Paulo vai tratar do problema. Delicado. Muito delicado esse problema. Como é até hoje delicado. Então vamos lá agora. 1 aos Coríntios capítulo 14. Vou analisar alguns versos juntos com vocês. E nós vamos chegar a uma conclusão do que Paulo... Qual é a posição de Paulo? Qual é a posição bíblica sobre o assunto? Vamos ver? Não é qual é o problema. Qual é o conselho? Qual é a solução? É isso que nós vamos mostrar. Tá? Então vamos começar pelos 1 aos Coríntios 14, versos 27 e 28. Diz assim, ó. Olha o que Paulo está falando. Paulo, olha, tem um cara aqui que recebeu o dom. Tem um outro aqui que estudou, ele é muito culto, ele está falando alemão. E tem um outro aqui que fala um negócio que ninguém entende, Paulo. O que a gente faz? Isso está causando confusão aqui. Como é que eu resolvo isso, Paulo? Paulo podia dizer assim, ó. Esse irmão que está falando coisa que ninguém entende, expulsa ele da igreja. Foi isso que ele falou? Esse irmão que está fazendo isso, exclui, pune. Olha a habilidade de Paulo ensinando para nós como sermos cristãos e solucionar problemas de maneira inteligente, com oração, com inspiração do Espírito. Olha o conselho de Paulo, verso 27. Se alguém falar em língua, ele não falou que tipo, em língua. Faça-se isso por 2 ou quando muito por 3. E por sua vez haja intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Como é que Paulo resolveu? A inteligência dele. Tem um camarada que está falando coisa que ninguém está entendendo. Não precisa dizer que ele é fraude, que ele faz isso, que ele é aquilo, que ele está enganando. Não precisa fazer isso não. É simples. Ele tem que arrumar um tradutor para falar. Ou ele tem que falar por 2 ou 3 pessoas para traduzirem. Se não tiver quem traduz o que ele está falando de maneira inteligível, para quê? Utilidade do dom, evangelismo, cai nós. Se não tiver isso aí, então ele tem que ficar calado. Tem base bíblica para falar de dom de língua estranha em 1 Coríntios 14? Fica calado. Tem base bíblica? Vamos seguir em frente. Verso 9, 1 aos Coríntios 14, verso 9. Diz assim, assim também vós, olha só, se com a língua não pronunciardes palavras, bem o quê, gente? Bem o quê? Por favor, você poderia repetir comigo, bem o quê? Se vocês não utilizarem palavras, a minha Bíblia diz, bem inteligíveis, compreensíveis, como se entenderá o que se diz? Estarei como falando ao ar. Sabe o que Paulo falou? Se vocês não falarem coisas que as pessoas entendam, por que razão, gente? Por quê? Porque é para evangelizar. A pessoa tem que entender o que você está pregando sobre Jesus, sobre salvação. Se você falar e a pessoa que você está evangelizado não entendeu o que você está falando, aí ele diz assim, ó, não sou eu, hein, por favor. Paulo, ele diz assim, é como se estivesse fazendo o quê? Falando ao ar. Paulo falou assim, ó, se você falar uma língua, qualquer que seja, que o público não entenda, é como se você estivesse soprando ao ar. Então eu venho aqui, o auditório está aqui lotado como essa noite, eu chego aqui e fico assim, ó. Fui eu que estou falando isso? Quem falou isso? Paulo. Se não falarem palavras que as pessoas entendam, é como se estivesse soprando ao ar. Está aqui, verso 9, eu não estou inventando nada. É Bíblia falando. Paulo está sendo claro no conselho dele. Inteligente, não precisa brigar com a pessoa que está fazendo isso. Só pede que ele só pode falar se tiver quem traduza o que ele está falando. Essa é uma maneira inteligente. Ora, se o cara estiver inventando um negócio que não tem tradução, ele vai ser desmascarado. Inteligência de Paulo. Vai ficar calado. Versos 18 a 20. Olha o que Paulo diz.
Dou graças ao meu Deus, porque falo em outras línguas, mais do que todos vós. Que línguas são essas que ele fala? Diz assim: todavia, antes eu quero falar na igreja 5 palavras com o meu entendimento. Para quê? Para quê? Para que possa instruir os outros do que 10.000 palavras em língua. Paulo, segundo estudiosos, diz que falava 8 línguas, ele era um poliglota. Isso é o que dizem os teólogos. Ele falava 8 línguas, mas sabe o que ele disse? Eu prefiro falar 5 palavras que vocês entendam. Por exemplo, Jesus te ama, do que falar coisas que ninguém entenda. Acho que a gente forçar muito o texto, dar outro sentido. Puxa vida, Paulo está sendo mas tão explícito, tão claro, que na igreja se fala língua que todo mundo entenda, porque o objetivo é evangelizar, não é outro. Verso 23, já li aqui, né? Vou pular, onde ele diz que se todos ficarem falando coisa que ninguém entende, o indouto vai entrar na igreja e vai dizer: parecem loucos, não entende nada do que está sendo dito. Vamos começar a encerrar? Agora vamos ler os versos 1 a 4. 1 Coríntios, capítulo 14, versos de 1 a 4. Diz assim, ó: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente não é principalmente o de línguas, que seria o batismo do Espírito Santo. Paulo teria que dizer assim, ó: procurai os dons, principalmente o de línguas, porque é isso que caracteriza o crente. Ele não fala isso, ele fala principalmente o de profetizar. É isso que ele fala. Verso 2. Agora ele diz assim, ó: pois o que fala em língua não fala aos homens, senão a Deus. Com efeito, ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Olha só, esse aqui é o pensamento de Paulo, ou é o problema que mandaram para ele? Olha, Paulo, estão falando que aqui, o cara que fala coisa que ninguém entende, ele fala assim: ah, mas eu estou falando com Deus. É isso que mandaram para ele. Isso era o pensamento daquelas pessoas, não é o de Paulo. Porque senão, tudo que ele falou antes é contraditório, fica calado, não fala nada, tem que traduzir. Então Paulo é maluco. Isso aqui não é o pensamento dele. Só que ele está transcrevendo aquilo que estão dizendo. Ah, estão falando isso? Não tem problema, não precisa brigar. Aí ele diz assim, verso 3, mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Agora preste atenção no verso 4. Aqui, olha o ponto. O que fala em língua edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Verso 5. Eu gostaria que todos vós falasseis em línguas. Não diz que é estranha. Tá? Aliás, aqui no verso 5, algumas traduções, preste atenção, acrescentaram a palavra estranha, que não está no texto original. Como é que eu sei e você sabe que não está no texto original? Você sabe dizer para mim? Como é que a gente sabe? É obrigatório quando a palavra é acrescentada e não está no original, ela tem que ser escrita em itálico. Tem alguém que tem essa tradução língua estranha aí? Está em itálico? Sim ou não? Por favor, confira. Vê se a palavra estranha está escrito em letra em itálico. Tem mais alguém com língua estranha? Está em itálico? De vocês não está? Essa Bíblia nem está autorizada pela sociedade bíblica, tá? Porque é obrigatório colocar em itálico. Obrigatório. Essa palavra não está. Todos os teólogos concordam que não está. É obrigatório colocar em letra em itálico. Está? Também não está. Vejam o que estão fazendo hoje em dia. Que não existe essa tradução de língua estranha. Mas ainda que existisse, vamos lá. Vamos considerar que existisse. Ainda que existisse, vamos ver o que Paulo está falando? Está falando o seguinte:
Eu gostaria que todos vós falassem em línguas, mas muito mais que profetizasseis. Veja bem. Agora ele diz assim, ó, o que profetiza é maior do que o que fala em línguas. Como é que a língua pode ser característica, sinal do batismo do Espírito Santo, se ele diz que o que profetiza é maior? E aí ele diz assim, a não ser que também interprete para que a igreja receba edificação. Então, ainda que a palavra estranha estivesse no original, que não está, ainda que estivesse, ele diz assim, é língua estranha? Tem que traduzir. Tem que traduzir a língua. Então, ainda que estivesse, pergunto para vocês, para a gente começar a encerrar, Paulo está defendendo que se fale língua estranha na igreja? Olha, defender isso, queridos, é sair muito do texto bíblico. É sair demais do texto bíblico para chegar a uma outra interpretação. A pessoa não é obrigada a seguir o que está aqui na Bíblia. Ela pode ter uma outra interpretação, mas não é o que está na Bíblia. O dia que me provarem, e eu já dei várias oportunidades para irmãos, que a Bíblia autorizou, Paulo falou e autorizou falar língua estranha na igreja, eu mudo a minha opinião. Me provarem pela Bíblia. Até hoje ninguém conseguiu. Até hoje ninguém conseguiu. Os argumentos que me apresentam não derrubam tantos versos. Eu não contei, mas você pode contar. Eu não sei quantos versos eu li essa noite, mas eu acho que aproximadamente uns 40. Não posso aceitar que alguém venha com um verso para dar outra interpretação. Quero encerrar. Verso 6, 1 Coríntios 14, verso 6, diz assim: agora, irmãos, se eu for ter convosco, falando em línguas, que vos aproveitaria, se não vos falasse ou por meio da revelação, ou da ciência, ou da profecia, ou da doutrina. E agora o verso 12, esse é um verso que é muito forte em relação a algumas interpretações, na minha modesta opinião, equivocada. Olha o verso 12, diz assim, ó: assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai abundar neles para a edificação da... Porque quando alguém fala assim, mas quando eu estou falando em línguas, eu estou falando só com Deus, eu estou me edificando a mim mesmo. Mas Paulo diz assim, mas dom não foi dado para identificação própria. Todo dom é para identificar... Hoje eu estou aqui, está meio... edificação. Para a edificação da igreja. Dom é para a edificação da igreja. Não tem esse negócio que eu estou me edificando. Não tem, Paulo está falando, não tem nada disso. Dom espiritual é para a edificação da igreja. Edificação própria é orgulho. Está escrito aqui, ó, no verso 12. Dom é para a edificação da igreja, não tem essa conversa, edificação própria. Isso não tem base bíblica. Ok? Jesus Cristo alguma vez falou em línguas estranhas? Orou em línguas estranhas? Não, pelo contrário, lá em Mateus 6, ele diz, quando orareis assim: Pai nosso que estás no céu. Jesus nunca, que é nosso exemplo. Jesus nunca orou em línguas. Pelo contrário, ensinou um modelo de oração inteligível. Jesus é nosso modelo. Nunca orou em línguas. Último verso da noite para a gente ir embora para casa. Vai lá para Isaías, capítulo 33. Esse aqui é um verso desconfortável de mostrar. Isaías 33, o verso desconfortável. A única vez que a Bíblia menciona no seu texto a palavra língua estranha, a única vez, está aqui no que eu vou ler. Lá em 1 Coríntios 14, não. É consensual de que ali é letra itálica. Embora que eu mostrei aqui, que ainda que fosse, não modifica nada, porque Paulo falou, mas mesmo assim tem que interpretar, tem que traduzir. Mas preste atenção, a única vez que a Bíblia menciona língua estranha, e em que contexto isso é mencionado? É Isaías 33, verso 19.
Não verás mais aquele povo, o que diz aí na sua Bíblia? Povo cruel, povo de fala tão obscura que não se pode compreender, e de língua tão estranha que não se pode entender. Quem que falava a língua estranha? Era povo de Deus? Era povo cruel, pagão. A única vez que aparece língua estranha é associada ao paganismo. Se não estivesse na Bíblia, eu não leria esse verso. Porque a gente não quer ofender ninguém. Mas aqui é a realidade. Língua estranha era falada pelo pagão. Povo cruel. Vem do paganismo. Não tem nada a ver com o povo de Deus. Nem pode ser sinal para o povo de Deus. Portanto, aqui nós não tivemos a intenção, tentamos fazer esse estudo com o maior respeito, maior seriedade, sem ironia, sem querer colocar nada acima de ninguém, mas a gente tem um dever aqui, aliás é um compromisso, aliás é uma obrigação com Deus. Nós temos que pregar a palavra, instruir o povo, a palavra. E a gente tem que mostrar. As pessoas têm o direito de decidir. Quero encerrar, como eu gosto, sempre com uma ilustração que fique para a nossa mente, com conexão com o tema dessa noite, e em seguida nós vamos orar. Há algum tempo atrás, alguns anos atrás, me contaram uma história que eu achei que era uma história, uma invenção, mas depois descobri que não, que tem fundamento. Eu não sabia, por exemplo, que macacos gostam de amendoim. Para mim isso é uma novidade. Eu achei que era brincadeira, mas não é não. Macaco gosta de amendoim. E vocês sabem como é que alguns caçadores na África fazem para capturar os macacos? Eles fazem um buraco no chão, fixam nesse buraco um recipiente, com uma tampa, eles enchem de amendoim e deixam o orifício que passa exatamente a mão do macaco. Só consegue entrar a mão dele ali naquele orifício. E aí eles se escondem. O macaco vem pelo cheiro, pelo faro. Quando ele descobre que tem amendoim ali naquele buraco, ele enfia a mão, enche a mão de amendoim. E aí quando ele vai tirar a mão não sai, ele fica preso. E aí ele é sacrificado. Vocês sabem por que esse animal é sacrificado? Qual o motivo? Pensa aí. E o que isso tem a ver com a gente? Essa ilustração não tem só a ver com dom de línguas, não. Ela é para a nossa vida espiritual. É ampla, genérica, atinge cada um de nós. O macaco fica preso porque ele gosta tanto de amendoim, mas tanto, 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 que ele enche a mão de amendoim e não solta. Se ele abrisse a mão e soltasse o amendoim, a mão sairia do mesmo jeito que entrou. Mas ele gosta tanto, tanto de amendoim que ele não solta de jeito nenhum. E ele arrisca a vida, vai perder a vida, porque ele não solta do amendoim. Você sabe que tem muita gente que vai perder a salvação por causa do seu amendoim, seu pecadinho particular. A pergunta que fica para cada um de nós para responder no travesseiro essa noite. Leva para casa isso. Qual é o meu amendoim? Qual é o seu amendoim? O que nós estamos apegados? Só eu sei aqui na minha mente, você sabe na sua, e Deus sabe na de todos nós. Qual é o seu amendoim que pode estar colocando em risco a sua salvação? Tem alguma coisa na sua vida ou na minha que a gente está apegado e não larga? Pode ser até uma doutrina. Às vezes a pessoa morre agarrado com aquela doutrina que vai retirar a sua salvação, porque não solta. Não é só sobre o tema dessa noite, não, essa do amendoim. Isso vale para tudo na nossa vida. Isso atinge a todos nós. É hora de reflexão. Jesus está voltando. Qual é o nosso amendoim? Porque o apelo dessa noite, que você que veio aqui, mais do que estudar sobre dom de línguas, Jesus queria dizer para vocês, para mim e para vocês, cuidado com o amendoim. Cuidado com o amendoim. Muita gente vai perder a salvação porque não solta. Porque se soltar, Jesus salva.
Mas ele não força ninguém a abrir a mão. Ele apela, ele implora, mas ele não força.